professora Eurídice e os membros da banca, o professor Cláudio e a professora Franciele. Meus agradecimentos por terem aceitado o convite. O local de estágio onde realizei o estágio supervisionado foi o Rochard Hotel Boutique, que fica na cidade de Assunção, Paraguai. Eu tive como supervisor técnico o senhor Lourenço Arguello, que é o gerente do meio de hospedagem. Como introdução, eu trouxe a resolução onde fala sobre o estágio supervisionado. Ele é um componente curricular obrigatório para todos os acadêmicos que estão cursando o curso de hotelaria, para poder assim se graduar como bacharel de hotelaria. Nessa resolução também fala do mínimo de horas que a gente tem que desenvolver durante o estágio nas atividades externas, né? Na resolução fala que tem que ser a partir do segundo semestre do terceiro ano de curso de hotelaria. Eu, por opção, escolhi realizar ele no meu último semestre do curso. Justificativa eu trouxe que proporciona aos acadêmicos uma experiência importante, oportunidade real de aplicar os conhecimentos teóricos, colocando tudo em prática, e ele é uma via de mão dupla para a Universidade dos Meios de Hospedagem. O objetivo geral foi escrever as atividades realizadas no estágio supervisionado no Rothschild Hotel Boutique. Como objetivo específico, conhecer o dia a dia da área de hospedagem e todos os seus departamentos, entender o funcionamento da área de alimentos e bebidas e adquirir conhecimento sobre os setores da área administrativa. Essa é a fachada do hotel Rothschild Boutique. Essa foto eu peguei da internet, do Instagram do hotel. Essa é a logo deles. Eu vou contar um pouquinho a história do hotel. O Rothschild Boutique surgiu da ideia da senhora Del Rosário Galeano. Ele conversa com o seu marido, o senhor Charles. Ela é paraguaia e ele é francês. Aí ela falou que queria converter aquela casa de estilo colonial em um hotel boutique. Então, como surgiu o nome? Eles combinaram as primeiras 3 letras do nome do Rosário e do nome Charles, então assim surgiu o Rothschild Hotel Boutique. Aqui estão algumas informações, né? A ação social é de Rosário Galeano e o nome de fantasia Rothschild Hotel. Os telefones, o WhatsApp e o Instagram deles. Ele fica localizado na Avenida Choferes del Chaco, 1478, Assunção, Paraguai. Eu trouxe aqui um mapa da localização do hotel, vou mostrar aqui um pouquinho, que aqui já dá para a gente ter uma ideia da estrutura física dele. Aqui é uma das entradas. Essa é a Avenida Choferes del Chaco, entra por aqui. Aqui fica a recepção, tudo no teto. O restaurante, a cozinha, o quarto do administrador do gerente fica desse lado e da senhora Rosa aqui. Como vocês podem ver, eles têm um jardim bem arborizado, a maioria são árvores de frutas, árvores frutais. E mais por aqui dá para ver a piscina. Aqui está localizado o bar, ele não foi reaberto após a pandemia, ele é antiquário, só que a gente utiliza ele quando tem eventos e o Day 1 sobretudo. Aqui é a parte da lavanderia, a churrasqueira. E aqui está a piscina. Ele tem saída aqui na outra rua, essa rua passa aqui na lateral. A piscina do hotel é no formato do mapa do Paraguai. Vou mostrar um pouquinho da estrutura física. Como eu mostrei, aqui você entra pela Avenida Choferes del Chaco, ele faz uma volta. Essa frente aqui é daqui. Aqui era a entrada principal da recepção. Você consegue entrar fazendo um U. Aqui seria a saída, né? Essa é a entrada da recepção. Essa é aqui a recepção. Esse é o corredor que leva até o quintal. Aqui do lado está o bar El Antiquário, que essa seria a foto dele. A piscina que eu falei que tem o formato do Paraguai. Essa é uma área comum que é na zona da churrasqueira. Nessa portinha aqui, na lateral, fica a lavanderia. O organograma, vou apresentar ele. O Rothschild Hotel Boutique, ele não tinha organograma. Então, assim, como eu sabia que ia ter que apresentar isso durante o meu relatório, eu elaborei esse cronograma, logo eu apresentei para o gerente e a gente
ela toma umas decisões, comunica para ele. O gerente logo administra todo e comunica. Tem uma recepcionista 1, a governanta, que faz o papel de governanta, camareira também, e a recepcionista 2. A recepcionista ela fica somente no período noturno, em dias e horários, como eu já tinha detalhado no meu relatório. A governanta fica no período diurno. Tanto a proprietária como o gerente, eles também fazem diversos a parte administrativa lá do hotel. Sistemas utilizados no Rothschild Hotel. Tem o WhatsApp, o que é o empresarial, né? Que é para comunicar com fornecedores, com os clientes, passar orçamento. Também utiliza o Instagram, ele estava bastante parado. No final do estágio, eles passaram a senha para mim, aí eu fiz algumas publicações lá nos stories. O Book, onde fazem as reservas e faz a comunicação também se o cliente fizer alguma pergunta. E o sistema KISEM, o método 5S, que é o que eles utilizam lá para a administração do hotel, que é da melhoria contínua. Eles me entregaram um manual no dia que eu cheguei lá para o estágio, e ele está na anexo no meu relatório também. Vou entrar nas áreas agora, vou começar com a hospedagem. Eu iniciei na recepção. Na hospedagem passei pelos departamentos de recepção, mensageria, reserva, rouparia, lavanderia, manutenção e jardinagem. Como eles utilizam o sistema KISEM, que é o de melhoria contínua, todos os colaboradores fazem todas as tarefas. Então era aquilo, você vê que aqui precisa ajeitar os travesseiros, ele fala, ajeita os travesseiros do sofá. Ah, lá precisa arrumar uma coisa na cozinha, você vai fazendo, né? Eu comecei meu estágio no dia 29 de janeiro, foi até o dia 2 de abril. Na hospedagem fiz uma carga horária de 130 horas. Essa é a estrutura física das unidades habitacionais. O Rothschild Hotel Boutique ele tem no total 10 unidades habitacionais. 2 delas são utilizadas pelos administradores, porque eles moram lá dentro do hotel. 2 elas estão em manutenção, né? Então, assim, todas elas têm nome de pedras preciosas. A âmbar, ela é a categoria superior porque ela é da companhia. Aí tem rubi, esmeralda, diamante e água marina. Em água marina, atualmente, tem um hóspede que ele bem habituado do hotel, que ele já estava lá 7 meses quando eu cheguei. Então, ele era nosso hóspede de todos os dias, que a gente fazia o atendimento todos os dias para ele. Essas são algumas imagens que eu fiz durante o meu estágio, eu mexi o gerente me ensinou a utilizar o Book do lado do administrador, porque eu somente sabia utilizar o Book como cliente. Achei bem legal, fizemos algumas modificações lá. Esse é o livro de reserva, todo é feito no manual, lá não tem sistema informático. Esse é o livro de bitácora, que ele seria o equivalente ao livro de ocorrências. Ele estava desabilitado quando eu cheguei lá. E no dia que eu comecei, vi que eu tinha carta livre lá para mexer nas coisas, eu comecei a pegar toda essa papelada e comecei a botar ela em dia. Aí eu conversa com eles, a gente habilitou novamente o livro de ocorrência. Esse é o planner, quando eu cheguei não tinha onde anotar as reservas. Eles tinham um antigo que era do ano 2023. Então o gerente, quando eu questionei isso, ele me mandou o Excel do planner. Eu não tive muita dificuldade em mexer nesse planner no Excel, então eu fiz ele tudo de novo no Word, que é o que a gente usa atualmente, e depois imprimimos lá no hotel mesmo, na recepção, e habilitamos nessa pasta de cor verde. Essas são as folhas do livro de registro. As folhas estavam todas assim. Aí, à medida que você vai usando, ela vai acabando. Então, eu comecei a preencher. Essas daqui são as que eu já comecei a preencher. E eu coloquei algumas melhorias nessa folha de registro de hóspede. Essas são fotos que eu fiz também, que são onde eu pude colocar a mão na massa. Essa é a habitação Ruby, a unidade habitacional Ruby, que tem a cama de casal. Aqui estava hospedado 2 pessoas, 2 adultos, né? E essa é a cama auxiliar que estava do lado dela. Dá para ver algumas pertences aqui dos hóspedes. Esse dia a camareira não foi trabalhar, ela simplesmente não apareceu. Aí a senhora Rosa foi lá me comunicar, eu vou subir lá em cima arrumar o quarto, porque lá somente limpa os quartos quando os hóspedes deixam a chave na recepção. Não tem assim, hoje tem que limpar, ou só quando é solicitado. Esse daqui é a unidade habitacional AMBA, que
foi o que, junto com a governanta, com a camareira, a gente fez todo o preparo para a noite de lua de mel. A dona Rosa comprou todas as coisas, a gente foi preparando. Aqui é a banheira. Pontos positivos. Eu tive a experiência no check-in e no check-out, que geralmente eu fazia só como cliente e não como recepcionista, né? Aí eu aprendi a usar essas configurações, tanto do Booking como do WhatsApp, que eu não sabia que tinha. E achei muito legal, porque no WhatsApp, por exemplo, ele já tem umas respostas já formuladas que você somente vai escolhendo e já vai enviando para o cliente, facilita muito. O que eu fazia quando entrava uma ligação? Porque a gente tem o telefone central lá. Quando alguém ligava, eu pedia o número do WhatsApp e eu falava que ia passar todo o orçamento por lá, porque eu ainda não guardei os valores das tarifas e para não ficar falando o valor errado, então eu fazia tudo pelo WhatsApp do atendimento. E eu afirmei minha paixão pela hotelaria, que isso a gente inclusive conversou com a minha orientadora. Dificuldade, a falta de hardware e software. Eu tinha que levar meu computador se eu queria fazer alguma coisa do administrativo lá. Alimentos e bebidas, passei pela cozinha, restaurante e frigobar. O meu período de estágio, ele está nas 3 áreas na mesma data, porque como eu ia entrando em todas elas ao mesmo tempo, e várias vezes durante o dia, então ela fica tudo mesmo, as mesmas datas. Eu fiz uma carga horária de 90 horas em alimentos e bebidas. Essa é a estrutura física da área de alimentos e bebidas. Aqui é a porta da recepção. Você entra, tem essa sala de estar, essa área comum. Passando, você já vem aqui para o restaurante. O restaurante tem umas 4 mesas pequenas e uma grande só. Aqui essa portinha, ela é o anexo da cozinha. Você passa daqui reto, vem para cá. Essa é uma área comum. Essa escada é que leva no andar de cima, onde estão todas as unidades habitacionais que estão disponíveis para os hóspedes. Aqui tem um terraço também, nessa lateral também tem um terraço. Essas são imagens de frutas que eu servi, fiz uns cortes lá que eles pediram diferentes serviços. Esse foi um serviço de room service, que foi preparado lá na cozinha do restaurante e foi levado. Eu senti um pouco de dificuldade de subir essa escada com essa bandeja, mas tudo bem. Esses são os potinhos que são os envelopes de açúcar que são preparados para colocar no café da manhã. Pontos positivos. Na área de alimentos e bebidas eu vi como eles escutaram, né, minhas sugestões e também foram atendidas e eles deixavam eu poder, por exemplo, eu queria fazer um mise en place e quando eu apresentei isso para a camareira, eu lembro que eu tinha feito tudo o preparo já do mise en place e ela começou a mexer tudo de mim e eu quase pirei, mas tudo bem. Aí eu expliquei para ela o que isso significava e como que isso ia facilitar o serviço do café da manhã. Convívio com os hóspedes, a gente tinha os hóspedes do Uruguai, o senhor que era da Alemanha que estava lá. E a maioria dos hóspedes lá são os habitués que eles costumam frequentar o hotel. Tem inclusive um senhor que é aqui de Foz do Iguaçu que ele vai também mensalmente lá. Então assim, pude usar o inglês, um pouquinho o português também e o espanhol, lógico, que era a língua de lá. Dificuldade, falta de planejamento e a ficha técnica para o preparo do café da manhã. O café da manhã é preparado pelas recepcionistas que ficam no período da noite, então assim, nunca era padronizado. Uma cortava de um jeito, outra preparava um misto de outro jeito, então sempre tinha. Para mim foi isso uma dificuldade pelo fato que quando era a minha vez de fazer, de repente se surgia mais hóspede, eu não sabia qual padrão seguir, porque ambos eram diferentes. E também pelo fato de, por exemplo, as frutas. Eu tentei sempre servir frutas diferentes todos os dias. Como tínhamos aquele hóspede que já estava a tempo, eu evitava servir frutas repetidas. Aí nos dias que eu estava de folga, ninguém me falava que fruta que foi servida, então eu ficava perdida depois para não entregar de novo outra fruta repetida para ele. No administrativo, departamento comercial, marketing, compras, almoxarifado, secretariado administrativo. O período é o mesmo e a carga horária foi 130, totalizando 350 horas de estágio. Os pontos, para baixo, aí.
Como eu falei, lá tudo é feito de maneira manual. Essa é a nota fiscal utilizada lá. Quando eu cheguei lá, a nota fiscal tem vencimento lá no Paraguai. Ele era o vencimento até dia 31 de janeiro. Então eu tive que fazer o pedido, fazer a solicitação na gráfica. Só que lá no Paraguai o sistema é tudo interligado com a Receita. Aí ele falou que a gente tinha que conversar com o contador para poder liberar essa nota fiscal, porque estava alguma coisa pendente lá. Essa já é a nota fiscal nova, depois que o gerente entrou em contato com a contabilidade, foi liberado lá no sistema e a empresa entregou. Essa é uma comanda que eu preenchi de um cliente que foi Deus. O hotel aceita mascote também, pet friendly, né? E eles almoçaram aquele dia no Deus. Essas são as planilhas que eu fiz, tudo de maneira manual, porque como não tem informática, a camareira me solicitou ajuda nisso, porque a senhora Rosa pediu para ela ter um controle do uso do sabão. E como lá eles moram, é feito a lavagem da roupa, tanto deles, como toda a lavagem da roupa de cama do hotel. Esse é um cardápio que eu desenvolvi também para eles. A princípio era para os clientes de day use, onde a gente apresentava as bebidas disponíveis para servir durante o dia. E logo foi elaborado um mini cardápio com alguns pratos, só que eram aceitos somente com antecedência, porque no restaurante do hotel somente é servido o café da manhã. O almoço só se for com antecedência. Teve uma situação de que a camareira achou um objeto de uma hóspede, então eu elaborei essa ficha para o controle de objetos perdidos, achados. Esse é o QR Code que eu também fiz, mostrei para eles, inclusive como faz, que aí eu solicitei assim, para imprimir e colocar em vários lugares do hotel. Porque a senha do hotel do Hostel Hotel, ele é uma palavra em Guarani, e como tem muitos hóspedes lá estrangeiros, por exemplo, na hora que eu falo de Aguarão, as pessoas acham que é com uma letra e na verdade ela escreve com outra, porque essa palavra é, como eu falei, em Guarani. Pontos positivos: liberdade em atuar e tomar iniciativa e decisões, novas habilidades de gestão, organização e autocontrole. A camareira me tirava muito do sério, porque no princípio ela não me aceitava. Foi difícil ganhar ela, mas depois ela viu. Eu falava assim: você vai limpar um quarto, me chama que eu te ajudo. Ela não me chamava. Aí eu tive que mandar uma mensagem: onde você está? Aí ela me respondia, eu ia atrás dela, né? Mas depois ela se abriu e aí a gente foi fazendo várias coisas. Tanto é que ela me pediu ajuda para fazer aquela planilha lá da loteria. Dificuldade: levantamento de custo. Por que eu coloquei levantamento de custo? Quando eu vi que a unidade habitacional Âmbar, ela tinha banheira e era um quarto de categoria superior e ele estava o mesmo valor que os demais, eu conversei com o gerente. Eu falei assim: preciso conversar com o senhor. E ele sempre correndo. Aí uma hora assim, ele falou: tá, se é rapidinho eu quero. Ele falou. Conversei, falei assim, expliquei. O preço tem que ser diferente. E expliquei para ele: leva mais tempo para limpar, você usa mais produtos na limpeza e ele entrega uma experiência melhor para o cliente. Aí ele falou assim: tá, beleza, vamos aumentar R$50, ele falou. E eu queria ter feito o levantamento de custo para mim poder fazer isso na prática. Aí eu falei assim: mas não vamos sentar para ver? Ele falou: não dá tempo, vamos aumentar assim e pronto. Então já modificamos isso na tarifa diretamente. Esse reconhecimento eu achei ontem à noite, ele não está no meu relatório, porque eu estava finalizando minha apresentação. E daí eu estava vendo umas coisas no book, as fotos, né? Aí eu vou ler em português ou vocês querem que eu leia traduzido? Esse é um cliente, o uruguaio, o senhor Gomes, que esteve lá hospedado com a mãe dele, né? Ele colocou assim: la sensación de estar entre amigos, creo que es lo que mejor define a Rothschild Hotel. Ele vai naquele hotel já faz uns 7 a 8 anos. Ele tem uma filha lá em Assunção, então ele vai sempre em janeiro ficar de 15 a 20 dias no hotel. Esse ano ele ficou 13 dias lá. Ele faz a reserva pelo Google. Desde hace algunos años viajo a Asunción y más allá de lo bello del hotel en sí y sus instalaciones, quiero mencionar que en cada estadía el trato ha sido súper cordial y destacar particularmente la actitud de los dueños del lugar, Rosario y Armando. Aquí o Armando ele se refere ao senhor Lourenço, ele se apresentou para mim como senhor Lourenço. Então eu era a única que chamava ele Lourenço.
manera de pagar si no es con agradecimiento. De la misma forma, quiero agradecer a Lucía, quien estuvo siempre pendiente a la orden con sus sugerencias y buen humor, haciendo más que grata la estadía. Gracias por el gesto de mi acompañante. Eu conversava com eles diretamente no celular no WhatsApp do hotel, então eu mandava, eles saíam e falavam, para onde vocês vão? Eles já conhecem toda a Assunção, mas eu sempre estava olhando o que tinha na agenda, se não disse mais nem eu dava sugestões para ele, por isso que ele fala assim, aqui dá sugestões. E durante o café da manhã a gente ficava lá conversando. Bom, considerações finais. Os objetivos foram alcançados, né, com a aplicação da teoria na prática durante o tempo de estágio. A dedicação pessoal, que eu fui lá exclusivamente para fazer isso, o estágio, então estava assim 100% lá. Suporte, orientação e supervisão recebida dos colaboradores, de toda a equipe do Roadstar do Campo Chico.